A gente fazia no caderno. Agora a tecnologia, né? É tudo escrito no computador. Bem, hoje nós temos um evangelho narrado por São Mateus, o evangelho da transfiguração do Senhor. E esse daqui é um dos momentos mais intensos das Sagradas Escrituras. É muito interessante como São Mateus escreve e tudo ali é muito sensível, é muito perceptível, é muito palpável. Há um monte alto, a gente consegue contemplar, né? A gente consegue ver com a nossa imaginação. Existe um monte alto, existe uma luz que fere os olhos, uma luz forte, o rosto de Jesus brilhando como o sol, vestes resplandecentes. Moisés e Elias aparecem visíveis. Uma nuvem envolve os discípulos. Uma voz ecoa do céu: eis o meu filho amado, em quem eu coloco o meu agrado. Tem medo, tem um deslumbramento, eles caem com o rosto por terra. É uma experiência que mexe com os sentidos e com as emoções. Tanto é que Pedro se sente tão entusiasmado que ele quer permanecer ali. Ele fica empolgado. Senhor, vamos fazer 3 tendas. Como é bom estarmos aqui. Os discípulos sentem terror. Eles tremem dentro dele. Eles caem com o rosto por terra. Existe consolação, existe medo, existe terror. E São Mateus ele nos conduz a perceber algo muito importante. Tudo aquilo que é sensível, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é emocionante, ao longo da cena, percebam, vai diminuindo, a luz diminui, a nuvem se dissipa, a voz, ela silencia, Moisés e Elias desaparecem, e quando eles levantam os olhos, resta apenas Jesus. A transfiguração ela começa com sinais extraordinários e termina com a presença de Jesus. E é exatamente isso que quero meditar aqui, porque é isso que desmonta a nossa fé imatura. Às vezes nós nos apegamos a emoções, às experiências, aos sinais, mas o que permanece não é o fenômeno, porque o fenômeno passa, mas é a pessoa. E hoje, antes de subirmos ao Tabor, nós precisamos entender: Deus ele pode usar a sua emoção, ele pode usar a luz, ele pode usar o consolo, mas ele não quer que você viva deles. Ele quer que você viva dele. É isso que nós vamos aprofundar. Vejamos. Em primeiro lugar, o rosto como o sol. Ele não reflete, ele é. O seu rosto brilhou como o sol. Quando nós escutamos os outros evangelhos, são 3 evangelhos que falam da mesma cena. O evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de São Mateus. Marcos, quando ele fala das vestes. As vestes estavam resplandecentes, tal como nenhuma lavadeira pudesse lavar. Mais branco do que uma veste de uma boa lavadeira. Lucas, quando ele fala muito mais da oração. Mateus, ele fala do rosto como o sol. Por quê? O sol, ele não reflete a luz. O sol, ele é a fonte da luz. O que São Mateus está dizendo? Que o rosto de Jesus é como o sol, brilha como o sol. Ele está dizendo, olha, não é apenas alguém que está sendo iluminado, não é alguém que recebe a glória. Ele é a própria glória, ele é o próprio sol.
No Antigo Testamento, quando Moisés ele desce do Sinai com o rosto iluminado, aqui Moisés ele desce porque ele vai falar com Deus. Então Deus ilumina a tua vida, então ele desce com o rosto resplandecente, o rosto iluminado. Mas aquele rosto iluminado não era a fonte da luz, era o reflexo de Deus. Cristo sobe ao monte, manifesta a luz que já é dele. Ele é o sol. Ele é o Filho eterno. O texto está nos dizendo, ele é o sol. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho eterno. E o que está sendo dito para nós aqui? Que a cruz que vem depois não é derrota, porque aquele que será desfigurado na paixão é o mesmo que brilha como o sol. A cruz não apaga a glória. A cruz revela a glória. Veja que interessante. Jesus ele realiza esse ato da transfiguração para os discípulos 6 dias depois de anunciar a primeira vez que ele vai morrer. Imagina os discípulos, eles estão desesperados. Nesse episódio que ele fala que ele vai morrer, Pedro é chamado de Satanás, porque Pedro quer, não, imagina, eu não vou deixar você morrer, Senhor, eu te amo tanto, não vou deixar você morrer, retira-te daqui, Satanás. Os discípulos estão desesperados. O que Jesus quer fazer? Ele quer mostrar a glória dele para dizer, olha, eu vou morrer, mas calma, persigam, porque existe a glória, eu sou a glória. Vocês não estão entendendo? Eu sou a glória. A cruz não vai, a minha morte não vai acabar com a glória. Uma outra cena importante aqui, que o texto nos diz, é que os discípulos, depois que eles são envolvidos pela nuvem, eles escutam a voz de Deus, eis, este é o meu filho amado em quem eu coloco o meu agrado. São Mateus é o único evangelista que diz que os discípulos caíram com o rosto por terra. O texto grego, para vocês entenderem aqui, ele diz assim mais ou menos, né? Episan epi prosopon auton. Literalmente significa eles caíram sobre o seu rosto. O que significa isso? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque este gesto de cair com o rosto por terra, se nós pegarmos os outros evangelistas, eles dizem que eles estavam dormindo. Aqui, ele é o único que diz que eles caíram. Por quê? Este gesto é um gesto típico das teofanias no Antigo Testamento. Quando eles veem Deus, Abraão, ele cai com o rosto por terra. Quando Moisés vê a Deus, ele cai com o rosto por terra. Ezequiel, quando vê a Deus, ele cai com o rosto por terra. Daniel, a mesma coisa. Por quê? Porque é a postura do homem esmagado pela manifestação da glória. Eles caem com o rosto por terra. É um gesto, é como se fosse, não é um gesto deliberado, é como se fosse uma reação espontânea. Eles veem a glória e caem. Eles percebem que ali é Deus, então eles caem com o rosto por terra. É isso que o texto está nos dizendo. É a postura de quem reconhece a Deus. Não é apenas se ajoelha e cai. O corpo não aguenta de tanta glória. E aqui está um ponto forte. Eles apenas não estavam diante de um rabino iluminado, de um mestre. Eles estavam diante da manifestação da divindade. E a pergunta que nós precisamos nos fazer, hein? E nós? Quando nós estamos na oração, você crê ou não crê que quando você reza, você está diante de Deus? Sim ou não? Sim. Você cai com o rosto por terra? Você crê ou não crê que aqui no sacrário está Jesus Cristo Eucarístico, o mesmo Deus transfigurado no Monte Tabor?
É verdade ou não é? Você cai com o rosto por terra? Ai, que bom que vocês são sinceros. Mas estamos falando aqui de um ato físico, mas de um ato interior. Nós precisamos cair com o rosto por terra interiormente, dobrar o nosso coração. E muitas vezes nós queremos o Cristo Consolador, o Cristo que nos consola. Não queremos o Cristo que nos desmonta. E Mateus nos mostra, olha, antes do toque, antes da presença, antes da consolação vem a queda. É preciso que eu me dobre diante do Senhor, é preciso adorá-lo, é preciso reconhecê-lo, eu preciso saber quem Ele é. Olha que bonito. Depois que eles caem, Jesus vai até eles, também somente em São Mateus que nós escutamos isso. O que Jesus faz? Pega eles pela mão e diz: levantai-vos, não tenhais medo. É um dos momentos mais bonitos deste texto, porque Jesus se aproxima deles e toca. O sol, veja, vamos colocar aqui que nós já meditamos, né? O sol, Jesus Cristo é o sol. O sol se aproxima daqueles homens, a glória se aproxima deles, a glória toca aqueles homens que se prostraram diante do sol. Porque quando a gente se prostra, independente de qual motivo, independente se você se prostra suplicando porque você sabe que é Deus, você está triste, então você vem aqui, você se desmonta diante de Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais. Você está fazendo um pedido, uma súplica. A glória vem e te levanta. O sol vem até você e te toca e te levanta. Porque você reconhece. O mesmo que faz cair, porque você cai, porque você sabe que é Jesus. É Jesus. Você estremece. É o mesmo que te levanta. É a síntese do Evangelho de São Mateus. Deus Altíssimo, Deus próximo, o Cristo glorioso não permanece distante, Ele vem e toca. E quando Ele toca, Ele diz: não tenhais medo. O medo, ele percorre, ele nasce quando nós vemos a nossa pequenez, mas o toque da glória do Senhor vem e nos restaura, nos levanta. Por isso que é necessário nos prostrar, é por isso que é necessário reconhecer a nossa pequenez. E quando eles levantam os olhos, é só Jesus que está lá. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém, como nos diz São Mateus, a não ser Jesus. Moisés desaparece, Elias desaparece, a lei e os profetas cumprem a sua missão, mas só Cristo permanece. Isto para nós é o mais importante, porque a vida espiritual amadurece quando chega um momento que não é mais a emoção, quando não é mais o sinal, quando não é mais o fenômeno, é só Jesus. E São Mateus, ele quer que nós entendamos aqui, o centro da experiência é a pessoa, o centro não é um monte, o centro não é o sol que brilha, o centro não é aquele esplendor, não, o centro é o Filho, Jesus que fica, porque o Cristo permanece, a glória sempre permanece. Queridos irmãos, o Senhor, Ele nos diz para nós entendermos, Ele é o sol, eu sou o sol. Para que quando nós estivermos esmagados, para que possamos lembrar, Ele é o Filho amado. Quando tudo aparece derrota para nós, é para que nós possamos nos lembrar. A salvação, ela vem, o Cristo vem. Existem momentos em que Deus nos deixa experimentar a luz, mas nós não podemos morar no Tabor.
O Tabor, Monte Tabor, é como se fosse o lugar onde nós possamos nos esconder sempre. Você está com alguma dificuldade, corre para o Monte Tabor. Você está apreensivo, corre para o Monte Tabor. Tem que correr para lembrar da glória. A gente tem que lembrar da glória de Deus sempre. Tem que manter a glória de Deus aqui no horizonte do nosso olhar. Para quê? Para que nós não nos esqueçamos para onde nós vamos. Estou sofrendo, Padre. Estou sofrendo, ó Deus. Mantenha o horizonte da glória. Sobe para o Monte Tabor. Para se lembrar da glória. Para se lembrar de quem Ele é. Que Ele é Deus. Não é para você morar o resto da vida no Tabor. Você viver aqui na terra. Mas é para suportar o Calvário. É para suportar os sofrimentos. É isto o amadurecimento espiritual. Porque depois das experiências, depois das consolações, depois das lágrimas, nós nos levantamos e nós entendemos, Jesus permanece, Ele vai permanecer, Ele permanece sempre. É por isso que eu vivo, é por isso que eu sigo, é por isso que eu passo as coisas, é por isso que eu passo os problemas, porque Ele permanece. E porque eu vou chegar no fim da vida, Ele vai estar lá. Porque eu vou morrer depois de tudo, ter vivido tudo isso daqui, Ele vai estar lá a te esperar. É isso que Ele quer mostrar. Ele permanece. Vai passar, as coisas vão passar. Todas as emoções, tudo vai passar. Vai passar. Queridos irmãos, que nós possamos entender, que nós possamos saber para onde correr, né? Que de fato, que este seja o nosso Tabor. Que a igreja, que o sacrário seja o nosso Monte Tabor. Que a Eucaristia seja o nosso Monte Tabor. Que a nossa oração cotidiana seja o nosso Monte Tabor. Que nós saibamos para onde correr quando a dor nos apertar. Tudo é possível pela força da oração. A oração, queridos irmãos, a sua oração espanta o demônio, expulsa a serpente. Nós vimos na semana passada sobre as tentações. A sua oração vence a serpente, pisa na serpente. A sua oração vence Satanás. A sua oração vence a sua carne, te faz suportar toda a dor. E o que Cristo quer nos mostrar, Ele está conosco, Ele permanece. Olhe para a glória, olhe para o céu, olhe para a vida com Deus. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a trilhar este caminho. Caminho já percorrido por ela. Se apoie na Virgem Maria, segure nas mãos dela. Ela não vai deixar que nós nos desviemos da glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.